Hoje eu quero falar sobre Soma Awakening, despertando a sua consciência através da respiração, a energia que dá vida à vida. Esta que é uma ferramenta que eu trouxe diretamente de Bali para você, na minha formação como instrutor de Soma Awakening Breathworks, que é uma técnica avançada de respiração, que a gente usa a nossa respiração e o nosso corpo como um instrumento de consciência. O Soma Awakening foi uma ferramenta que veio adicionar as ferramentas que eu já trabalhava. Para quem me conhece, eu sou terapeuta holístico e professor de meditação mindfulness. E eu também, hoje, recentemente, recebi a licença para formar professores de meditação aqui no Brasil através da certificação internacional da International Meditation Association, que é uma verdadeira associação, de professores de meditação internacionais. O que é o Soma Awakening? É disso que eu quero trazer e falar para vocês, porque eu sou o primeiro professor formado nessa metodologia aqui no Brasil. O Soma Awakening foi canalizado, foi criado por um cara chamado Niraj Naik. Ele é um britânico de família indiana tradicional que viveu durante anos como farmacêutico. E nesse trabalho como farmacêutico, ele se viu extremamente desconectado daquilo que ele acreditava, extremamente desconectado de si mesmo, extremamente desconectado da sua missão e propósito de vida. Ele acreditava, e ele havia estudado isso, que nós já temos a nossa própria farmácia interna. E como farmacêutico, ele queria ter, vamos dizer, essa autoridade, esse canudo para poder falar sobre esse tema. Só que a vida foi levando ele para caminhos que ele realmente não conseguiu com que aquela informação que ele carregava sobre nós podermos ser a nossa própria cura, podemos ser o nosso próprio placebo, não estava chegando nas pessoas. Então, ele se viu trabalhando como farmacêutico dentro de uma farmácia em Londres, na Inglaterra. E ele se via muitas vezes, quando as pessoas chegavam lá, muitas vezes você chega no médico, não, mas às vezes a gente se automedica, né? Isso não é o certo, mas atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Quando você vai você vai na farmácia, porque você não teve tempo de ir no médico, e você está com alguma dor de barriga, alguma coisa mais simples, você chega para o farmacêutico e pergunta: que remédio é bom para isso? Que remédio é bom para essa dor que eu estou sentindo? Que remédio é bom para essa alergia? Que remédio é bom para dor de barriga, para diarreia, enfim. E aí tu pergunta para o farmacêutico, e o farmacêutico te indica: olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal também, né? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, embora isso não seja recomendado, porque o farmacêutico não está ali para prescrever nenhum medicamento, e você se automedicar é completamente errado. Você precisa procurar um profissional para você se medicar adequadamente, sob supervisão médica. O farmacêutico, a premissa dele é te indicar, dentre as opções que ele tem para aquele sintoma, as melhores. Mas você sabe que aquela dor ali no estômago está te incomodando, mas você não sabe a causa daquela dor. Então você precisa investigar, e o médico é a melhor pessoa para isso, para te dar um diagnóstico real, porque você pode tomar um remédio para dor de barriga, mas o seu problema é outro pior, e você não vai curar o problema. Você vai talvez diminuir o sintoma. E ele percebeu que muitas pessoas iam procurar ele para buscar remédios para determinadas dores e sofrimentos que elas tinham. E aí, ele começou a, por exemplo, você está com dor de barriga, utiliza essa técnica aqui de respiração. Você está assim, utiliza essa erva medicinal, você encontra em lojas de produto natural e tal, você vai tomar um chá assim, assim, assado. É muito melhor, porque os remédios que tem aqui
só vão curar o sintoma, não vão curar a causa dessa dor. Então ele começou a fazer isso. E ele começou a ser reconhecido pelos seus colegas, reconhecido negativamente, tá? Seus colegas de trabalho, como farmacêutico renegado. E aí ele realmente continuou fazendo aquilo até um ponto que o chefe dele convidou ele amigavelmente a sair do emprego, ou seja, mandou ele embora, para não dizer da forma mais vulgar, né? Foi demitido. E nesse ponto, quando ele foi demitido, aí ele falou, então agora sim eu vou ser um farmacêutico renegado. E ele fundou um blog chamado The Renegade Pharmacist, que é a tradução do inglês para o português de farmacêutico renegado, que é um cara que realmente começou a travar uma batalha contra a indústria farmacêutica. E ele já tinha influências, por exemplo, do yoga, do pranayama, mas aí que ele começou a se aprofundar e estudar ainda mais sobre a respiração, que inclusive no yoga é um fator muito utilizado, mas algumas técnicas mais profundas no yoga, digamos, contemporâneo que nós viemos praticando hoje, ele meio que se desconectou dessas sabedorias ancestrais envolvendo técnicas avançadas de respiração e ficam só ali na superficialidade, na questão da respiração e focando muito mais na estética do movimento, muito mais nas capacidades de alongamento, capacidade de mobilidade, movimento, ou seja, expressão corporal, muito mais do que a respiração. E o objetivo principal do yoga no passado, e o principal veículo do yoga era a respiração. Não quer dizer que não existam escolas que foquem nisso de verdade, mas se você olha, por exemplo, as blogueiras, você vê os perfis de pessoas que praticam yoga, realmente elas focam na questão do movimento, porque é estético, é bonito, as pessoas olham, acham incrível. Mas a maioria das escolas de yoga contemporânea se desconectaram dessa sabedoria ancestral do pranayama, da respiração. E o Niraj, ele, depois que foi demitido, ele pegou toda a indenização dele, o nome desse cara é Niraj Naik. Ele pegou toda a indenização dele e foi para a Índia. Foi para a Índia realmente fazer um retiro, se afastar do mundo e se conectar consigo mesmo. E ele sempre foi um cara cientista, né? Ele fez PhD, fez doutorado, fez todos os níveis dentro das melhores e maiores faculdades da Inglaterra, dentro da área de farmacêutica, mas ele não queria mais trabalhar dentro de uma farmácia, ele não queria mais trabalhar dentro de uma indústria farmacêutica, ele queria se conectar com um propósito mais profundo e real. E aí, com essa mente de cientista, de questionador, ele começou a conhecer o trabalho de yogis que faziam coisas extraordinárias, assim, que você ficava, nossa, o que esse cara está fazendo? Coisas como, por exemplo, ficar horas sentado numa posição, meditando, sem se mover, ficar dias sem comer e beber água, conseguir andar distâncias ou correr distâncias que pessoas normais jamais conseguiriam fazer, só realmente atos sobre-humanos, vivendo em altitudes com ar rarefeito e fazendo atividades normais como qualquer outra pessoa, conseguindo realmente ter uma intuição muito profunda, se conectando com as pessoas e alguns até capazes de ler praticamente a mente dele. E ele começou a estudar esses feitos baseados num livro chamado Yogananda, a biografia de um yogi. E ele começou a ir atrás de casos de yogis que eram capazes de fazer coisas como ele leu nos relatos do livro Yogananda e que ainda estivessem vivos, para ele estudar esses caras. E ele foi nessa peregrinação para entender o que esses caras faziam. Até um ponto que ele foi começando a entrar em contato com informações muito antigas, perdidas nos escritos védicos,
de mais de 3.000 anos atrás, mas que vinham sendo transmitidos de forma oral entre esses yogis. E eliminando o aspecto espiritual e religioso do yoga, o que esses caras faziam fisicamente, realmente, fazia qualquer um ficar boquiaberto. E ele queria entender como esses caras faziam isso. E aí ele começou a entrar em contato com isso, com a coisa da respiração. A respiração como um veículo de consciência do seu corpo, para elevar a sua energia, fazer você atingir estados elevados de consciência e fazer o seu corpo operar no seu estado ótimo de performance. E aí ele conheceu o Wim Hof. Quem já viu Fantástico deve ter visto ou até mesmo na internet, deve ter visto uma notícia, não, na verdade, um quadro do programa, que falava de um cara chamado Wim Hof. O Wim Hof, ele é um cara que foi capaz de subir o Monte Kilimanjaro com bermudas e descalço. Ele subiu parte do Monte Everest sem nenhum agasalho, sem equipamento de respiração. O cara bateu o recorde mundial de ficar dentro do gelo a menos 20 graus Celsius, em contato direto com o gelo, por horas e horas, sem alterar a temperatura corporal, com um monte de cientista, com eletroencefalograma, com eletrocardiograma, monitorando temperatura corporal, pressão arterial, batimento cardíaco, ondas cerebrais, e o cara lá, por, sei lá, mais de 12 horas, não sei, muito tempo, dentro de uma câmara só com gelo, congelante, direto contato com o corpo dele, ele lá, tranquilão, meditando. Ele também conheceu o cara que bateu o recorde mundial de prancha, que eu não sei, é um americano, mas depois foi batido por um chinês. Se você for olhar, prancha é aquela coisa que você odeia fazer na academia, que é ficar com o cotovelo ou com os braços estirados no chão e com o tronco todo reto, e aí você sente tudo tremendo, tudo doendo. Exato. O cara bateu o recorde de, sei lá, mais de um dia na prancha, coisa assim, absurda. Só meditando com a respiração dele ali. E ele foi conhecendo o trabalho desses caras, os feitos desses caras, e foi se conectando com isso. Falou, olha, o que eles estão fazendo de diferente? E aí ele começou a entender que esses caras também usavam as mesmas técnicas que os yogis usavam. Aí tudo começou a fazer sentido para ele. Aí ele, como um cientista, sem nenhum tipo de apego a questões de religião ou questões espiritualísticas, ele foi entender a ciência da respiração e começou a estudar profundamente. Até que ele entrou em contato com um médico no interior da Índia que trabalha com respiração terapêutica com os seus pacientes, obtendo resultados incríveis. E esse cara tinha conhecimentos, porque ele era um médico formado, né, de forma convencional, com faculdade e tal, numa faculdade respeitada, com essa abordagem científica, tudo direitinho, mas ele era também de uma família tradicional indiana e que havia aprendido uma forma ancestral e morta, que virou quase que um dialeto do sânscrito, mas que vários textos muito antigos, de mais de 2.000 anos atrás, estavam nesta língua e só as pessoas daquela região conseguiam ler. E ele começou a ler os registros desses Vedas, que eram os povos antigos que habitavam no Vale do Indo há mais de 5.000 anos atrás, no passado. E aí entra a lenda do Soma. Soma é uma palavra do latim que quer dizer uma mente, um corpo e um espírito. Além disso, o Niraj, antes, né, dele realmente se dedicar como farmacêutico renegado, ele trabalhou durante muitos anos, mais de 12 anos dentro da indústria farmacêutica e em farmácias. E ele desenvolveu uma síndrome do estômago irritável,
que era uma coisa absurda, que ele depois veio descobrir que desenvolveu devido ao estresse e ao burnout que ele estava sofrendo no trabalho dele. E foi aí que ele teve contato com yoga, com técnicas de respiração, e que ele já ia indicando para alguns clientes dele, até um ponto que o chefe dele falou assim, não, pô, tu tem que vender remédio, tu não tem que ficar ensinando técnica de respiração, passando ervas medicinais naturais, tu tem que vender remédio, tu tá me dando prejuízo aqui. Então, quando o Niraj desenvolveu essa síndrome do estômago irritável, ele ficou 1 ano afastado do trabalho, tendo que tratar com remédio e nada curava ele. E ele teve que ficar afastado porque essa doença é horrível. Ele tinha um estágio muito profundo dessa doença, onde ele tinha que ir no banheiro de 10 em 10 minutos. Então, imagina você no trabalho de 10 em 10 minutos, sendo que nada parava no estômago dele. E ele foi ficando muito fraco. Ele chegou a 40 quilos, que ele falou. Ele mostrou uma foto dele quando eu estive lá em Bali, na Indonésia, fazendo a imersão. E depois que eu vim para o Brasil, eu fiz o resto da formação de forma online, em contato com ele e com outros instrutores e professores que ficam pelo mundo todo, né? Como o Greg, de Barcelona, o Steve Underhill, que fica na Nova Zelândia, o Gary Tiemann, que fica no Canadá, o próprio Niraj, que fica rodando a Europa, mas está a maior parte do ano na Tailândia, em Koh Phangan, e tantos outros, né? A Lu Suei, da Indonésia, o Bart Smiths, que é da Holanda, enfim, uma rede incrível de 60 instrutores de Soma Awakening no mundo, e eu sou o único aqui no Brasil. E aí eu entrei em contato com esses caras, eles foram me dando os relatos deles mesmos, das transformações que eles observaram através da prática das técnicas de respiração avançada do Soma Awakening Breathworks. E o Niraj foi uma das pessoas que conseguiu se curar dessa síndrome do estômago irritável através de técnicas de respiração, e por isso que ele começou a indicar isso para os seus clientes na farmácia, até o ponto que ele foi mandado embora, e aí ele falou, agora eu vou me dedicar a ser um farmacêutico renegado de fato, e foi para a Índia, foi viajar o mundo para entrar em contato com essas pessoas capazes de fazer feitos extraordinários e entender o que esses caras, esses top performers, esses caras sobre-humanos usavam. E ele começou a perceber que eles tinham uma coisa em comum. Inclusive o Anthony Robbins pratica também. Eles praticavam todos os dias, por horas, exercícios de respiração. E aí vem um pouco da origem do Soma. E já vou começar a falar sobre alguns possíveis benefícios. O primeiro deles que eu quero falar para vocês hoje é o ato de despertar a sua consciência. Eu já falei sobre os 3 R's que te impedem de ser feliz. E esses 3 R's são sentimentos como ressentimento, rancor e rejeição que ficam armazenadas no seu sistema de forma tão profunda que você não consegue se conectar com as pessoas, você não consegue se conectar consigo mesmo, você não consegue se sentir bem, inspirado, animado, saudável e motivado, e você não sabe por quê. Aí você quer mudar os aspectos na sua vida, você quer mudar as circunstâncias na sua vida. Eu vou comprar um carro para me sentir feliz, já vou comprar um telefone. Eu vou para o shopping para comprar, bater perna, para me sentir feliz. E tu vai tentando catar essas coisas e não se sente feliz, não sabe por quê. Justamente porque você tem essas emoções aprisionadas dentro do seu corpo. E a primeira coisa que o Soma faz como um efeito profundo é essa liberação catártica, essa liberação dessa energia, dessa emoção contida. Então as pessoas choram, sorriem durante a prática, tem realmente uma liberação profunda de emoções e entendem a fonte daquelas emoções, quebrando as crenças subconscientes que estavam armazenadas e foram criadas como imprints através daquelas emoções negativas e experiências que elas tiveram não tão agradáveis no passado e que ficaram armazenadas no seu sistema, no seu subconsciente, junto a uma emoção negativa, aprisionando a nossa energia de criação, nos colocando num estado de constante sobrevivência e alerta e conectando isso com uma crença limitadora que nos impede de agir com medo, com insegurança de que não vai dar certo ou de não confiar nas nossas próprias capacidades e a gente não consegue seguir em frente. Então, quando você tem essa liberação catártica, acontece uma cura aí. Uma cura.
e você desperta e amplia a sua consciência de uma forma tão grande que você sai assim, depois da meditação e das práticas de toda a ferramenta do Soma Awakening, assim, eu não sou mais o mesmo que eu vim aqui antes de praticar isso. Você fala assim, nossa, tu vê uma cor diferente na vida e no mundo, eu não sei explicar. É muito incrível. E é isso aí. Gratidão à palavra pelo seu suporte. Me sinto muito honrado em estar trazendo isso para o Brasil em primeira mão. E lembre-se, você não está mais sozinho. Somos todos um. Fique em paz.